Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 46. Tem como título: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, canto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os nossos montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetue na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento vamos fazer uma ação de reconhecimento da grandeza de Deus, invocando suas bênçãos sobre o mundo. Eu peço ao presbítero Roberto que faça essa oração. Soberano Deus, aqui estamos, Senhor Deus, mais uma vez, diante do Senhor. Amém. Que reconhecemos, Senhor, a tua grandeza, a tua soberania, totalmente sobre todas as coisas, sobre tudo que criaste, sobre a nação, sobre a natureza, sobre os mares, a tempestade, tudo domina tudo, Senhor. Tudo está embaixo da tua orientação e do teu poder. Tu, ó Deus, a tua palavra nos ensina que cada uma coisa numa árvore nós podemos, Senhor Deus. E a nós aqui, os teus servos, nesse carro, tenhamos essa consciência de que o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, o Senhor é um Deus cheio de glória e que não aceita temor contra o inocente. O Senhor não compactua com os pecados de nós, mas o Senhor também é o Deus que enviou o teu Filho para que os nossos pecados sejam perdoados. Obrigado, Pai, por essa tarde, por poder estar na presença de um Deus grandioso como o Senhor é. E, ó Deus, tu supra a necessidade nesse momento de cada um. E aqui estamos precisando do teu auxílio, do teu Espírito Santo, para nos reger na orientação da tua palavra, dos louvores que nós vamos entoar, seja um louvor e uma adoração dedicada puramente ao Senhor, que os nossos atos estejam voltados unicamente para ti nesse momento. Não deixa que a nossa atenção seja desviada, nem para as coisas materiais, nem para as físicas, mas somente para as coisas materiais que alimenta e purifica a nossa alma. Senhor Deus, seja com o teu servo,
responsabilidade de dirigir o culto nesse momento muito pouco, e vai conduzir a liturgia, e nós aqui estamos para auxiliá-lo nesse preparo também o nosso coração, a nossa força, a nossa saúde, para que juntos possamos prestar culto ao Senhor, culto verdadeiro, culto sincero, culto do Senhor que agrada realmente a Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, e cada um de nós, ó Deus, dirige esse momento, dirige a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 35 por diante. Números, capítulo 26, do versículo 35 por diante. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, as famílias do Bequeraíta, de Teã, a família dos Taanitas, de Herã, filho de Sutela, de Herã, a família dos Eranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo o que fora deles contado, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. O filho de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família de Asbelaíta, de Airão, a família dos Airanitas, de Sufã, a família dos Ufanitas, de Ufã, a família dos Ufanitas. Os filhos de Belá foram Arde, Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, os que foram contados, deles contados, foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo a sua família de Suã, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo o que foram contados deles, que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, de Iná, a família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Asser foi Será. São estas as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram contados. Deus contados num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazreel, a família dos Jazreelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jereritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, os que foram contados, deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior à pequena, herança menor a cada uma, em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais.
a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo a sua família: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Zebulonitas, a família dos Militas, a família dos Musitas e a família dos Coraitas. Coate gerou a Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhe não foi dada a herança como os outros. São estes os que foram contados por Moisés, o sacerdote Eleazar, que contava os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Amém? Neste momento nós vamos fazer uma oração de contrição e confissão, uma oração silenciosa pelos nossos pecados. Enquanto nós oramos, o diácono Aurides, ele quebrará o silêncio. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de eternas consolações e grandeza, nós te rendemos graça por mais um dia que o seu Filho nos deu, por estarmos mais uma vez em tua santa casa de oração, casa essa edificada para o nome de Jesus ser glorificado. Nós te rendemos graça pelas copiosas bênçãos que tem derramado em nossas vidas, sabendo que nós não somos merecidos de coisa alguma, que somos pecadores indignos, pecamos de pensamento, palavra, obra, omissão, do qual eu confesso os meus pecados diante da igreja, diante dos nossos irmãos, conhecendo a minha pequenez, a minha falta diante de ti. Tu conheces, Deus, o mais oculto e escondido que há em nós. Nós somos pedidos, não por inocente, mas nós pedimos a Deus que tu laço de misericórdia para comigo, perdoando os meus pecados. Confesso, Deus, cada um dos nossos irmãos possam estar confessando os seus, para que o Senhor possa alcançar a misericórdia, por qual a causa de nossos seres consumidos, porque o Senhor é misericordioso, a sua misericórdia, a sua fidelidade é infinita, o Senhor é bom para com cada um de nós, e não nos trata segundo os nossos merecimentos, porque pecamos diariamente, constantemente, ofendemos a tua santidade, mas estamos na tua presença neste momento, cada um de nós confessando os nossos erros, as nossas faltas, que é uma afronta contra o Senhor que é santo, 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 nós somos pecadores.
amado, que assumiu a nossa culpa, o nosso único substituto na cruz do Calvário, recebendo a punição dos nossos pecados. Se fez maldito naquela cruz, derramando seu sangue precioso para nos purificar de todo pecado. Nos abençoe nessa tarde, abençoe o teu servo que está na liturgia do teu trabalho, conduz em todas as partes, para o louvor e a glória do teu santo nome. Abençoe o anjo da igreja que irá ministrar a santa palavra, que ele não fale de si mesmo, mas fale vinda do Tio Deus, para a correção, a disciplina, a demonstração, para o crescimento da tua igreja, para que nós não ficamos só nessas quatro paredes, mas podemos pregar, anunciar o Evangelho em todos os lugares onde nós fomos, que fomos chamados, ordenados para fazer a tua obra. Abençoa a tua igreja, tem misericórdia de cada um de nós, nos ajuda a ser fiel à tua palavra e viver a conformidade com a tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas pastazinhas aí para a gente louvar o nosso Deus com o hino de número 46. E em seguida nós vamos também cantar aquele corinho de Mateus. Mateus 6:34. Salmo 46. Fortaleza, Deus presente
Vamos cantar aquele corinho que fica em Mateus. Mateus 6, 34, né? sequencial de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Os irmãos só acompanharão. Irmãos,
a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho do que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico como todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aqueles em quem não creram, e como creram naqueles que quem nada ouviram, e como ouviram se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura, não ouviram, sim, por certo? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto: mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, como gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelo que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 61. Momento de gratidão. É um momento que nós depositamos nossos dízimos e oferta no gasofilados. Pelo
Salmo de número 78. Salmo de número 78. É um salmo de Asaf. Um salmo que destaca a providência de Deus na história do seu povo. Nós vamos ler até o versículo 6. Até o versículo 6. Até o versículo 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e em seguida nós vamos observar detalhes desse texto e algumas questões em volta do livro de Salmos. Oremos. Santíssimo Deus, nós te agradecemos a oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos em teu nome para adorar o Senhor, cantar louvores a Ti, atendendo a soberana vocação, o chamado para a Assembleia Solene, para a adoração pública, onde nós saímos de nossas casas e nos dirigimos a este lugar construído, separado, para aqui o teu povo se encontrar e adorar o Senhor. E agradecemos a Deus porque estamos reunidos nesse momento para aprender também a tua palavra. Ilumina a nossa mente, nossos olhos, o nosso coração, para compreendermos a palavra do Senhor em Cristo Jesus. Se conosco, teus servos. Amém. Bem, irmãos, mais um salmo didático. Desta vez um salmo de Asaf, salmo didático de Asaf. Esse título aqui em negrito, ele nos dá uma ideia do tema central do salmo.
e o títulozinho em itálico faz parte do texto original, do texto hebraico. O título acima não faz parte do texto original. Esse título aqui, a providência divina na história do seu povo, não faz parte do texto original. Mas a parte que diz Salmo didático de Asaf, essa parte está presente no texto hebraico. Então nós temos aí um salmo que destaca, através do seu ensino, a providência de Deus na história do seu povo. E interessante que os comentários fazem uma relação, uma divisão muito interessante. Temos esse salmo, esse comentário da cultura cristã. Ele divide as perícopes, ou as partes dos salmos, desse salmo da seguinte forma: do versículo 1 ao versículo 8, há um apelo, uma introdução ao salmo. Apelo a quê? Apelo a que ouçam a palavra de Deus, ouçam o mandamento do Senhor. Ele começa lembrando a lei de Deus. Há outros salmos que enfatizam a lei de Deus, o Salmo 119 mesmo, inteiramente exortando o povo a observar a lei do Senhor. Então a primeira parte desse salmo é uma introdução, um chamado para que ouçam a palavra de Deus e transmitam aos seus filhos. Não basta apenas ouvir, mas também transmitir aos nossos filhos, e a gente precisa ser relembrado constantemente, para que a gente não se esqueça do Senhor e não deixe que nossos filhos e nossos netos se esqueçam. Nossos filhos e nossos netos se esqueçam. Então a primeira parte é esta. E aí a segunda parte vai do versículo 9 ao 16, que é uma profecia, uma promessa de juízo contra Efraim. Depois, do versículo 17 ao 31, mostra as experiências no deserto, como Deus sustentou o seu povo e como Deus se relacionou com eles no deserto. Do versículo 32 ao 39, é uma lembrança do juízo e das misericórdias do Senhor. E do versículo 40 ao 45, mais experiências no deserto sendo registradas. E do versículo 56 a 64, mais lembrança de juízo e misericórdia. Então, é um apelo também lembrando os feitos do Senhor em julgar o seu povo, punir os desobedientes e ter misericórdia dos que temiam o seu nome. E no final termina com a promessa: ajudar. E aí, nós temos aí também aspectos messiânicos. Então esse salmo ele é riquíssimo nesses aspectos, de nos lembrar a aliança e de nos lembrar da importância que temos de ensinar aos nossos filhos. Então as experiências básicas de Deus, expressas nas responsabilidades pactuais, vai dizer o comentário, tinham que ser ensinadas geração após geração. Ou seja, as nossas experiências com Deus, expressas nas responsabilidades do pacto. Nós temos um pacto com Deus, nós temos uma aliança, um compromisso com Deus, uma responsabilidade pactual. Essa responsabilidade pactual deve também ser ensinada aos nossos filhos, geração após geração. E aí tem várias referências bíblicas. O processo de educar gerações posteriores foi especificado e ordenado por Deus. Por isso que aqui no versículo
5 e 6, ele vai dizer que o Senhor estabeleceu um testemunho que seus pais devem dar, que seus servos devem dar. O testemunho começa tanto, não somente na sociedade, mas também a partir da família da aliança, da família do pacto. O Senhor estabeleceu um testemunho em Jacó. Jacó é o povo de Deus, o Senhor estabeleceu um testemunho. Ou seja, o Senhor chamou o seu povo, levantou o seu povo, colocou o seu povo de pé sobre a terra, chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, fez aliança com eles, para que eles sejam um testemunho. O Senhor o estabeleceu, levantou aquele povo para eles ser um testemunha do Senhor. Por isso que Pedro vai dizer, proclamar as virtudes de Deus, um povo sacerdócio real. E ele instituiu uma lei para servir também de testemunho a esse povo, contra esse povo, quando esse povo transgredisse a palavra de Deus. Ou seja, Deus não chamou apenas para darmos um testemunho do nosso jeito, da nossa maneira, mas um testemunho da lei dele que ele instituiu. Então, que nós não devemos ter outro Deus, que nós não devemos usar o nome de Deus em vão, que nós nos devemos lembrar da providência e da misericórdia do Senhor, que Ele nos dá tudo, devemos descansar no Senhor. Não devemos fazer imagem de escultura. Então, tudo isso são testemunhos do Senhor. Quando o povo peca contra o Senhor, a palavra de Deus testemunha contra eles. Então, não é um testemunho ao nosso próprio jeito, à nossa própria maneira, mas é um testemunho de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os seus mandamentos, com as suas ordenanças. Então alguém pode dizer assim, eu sirvo a Deus da maneira que eu quero, do meu jeito, minha família vive da maneira que eu quero. Então esse testemunho é um testemunho ao bel prazer, é um testemunho sem fundamento, é um testemunho de um estilo de vida próprio, diferente do que o texto diz aqui. O versículo 5 diz que o testemunho, o Senhor estabeleceu o seu povo para ser testemunho e testemunho de sua lei. Os catecismos, a palavra catecismo significa instrução. Paulo usa essa palavra aos Gálatas. Os catecismos vão dizer, primeira pergunta, qual o fim principal do homem? Para que nós existimos e fomos criados? Qual a finalidade, o objetivo principal? Glorificar a Deus. Só assim seremos felizes nele, hoje e para sempre, né? Qual a segunda pergunta? Qual o meio que Deus nos deu a fim de glorificá-lo? A Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. Então, se nós devemos dar um testemunho do propósito da nossa vida, como o Senhor chamou Jacó para isto, Ele também nos deu o manual de como deve ser esse testemunho. Se a gente vai executar um serviço, a gente recebe instrução de como deve executá-lo. É isso que Deus faz. E essa lei que Ele instituiu a Israel, que Ele entregou a Israel, que Ele colocou Israel como responsável em guardá-la e transmiti-la, essa lei era para direcionar Israel, guiar a sua vida
ordenou a nossos pais, a expressão vai dizer aqui, Ele ordenou a nossos pais, deu ordem aos nossos pais, incumbiu os nossos pais dessa responsabilidade, designando-os, nomeando-os com esta responsabilidade, para que eles fizessem o quê? Transmitissem aos seus filhos. Quem são os filhos de nossos pais? Somos nós. O Senhor entregou a nossos pais para que eles nos entregassem. E nós, consequentemente, recebemos para que entreguemos aos nossos filhos. E assim, geração após geração. Veja o versículo 6. A fim de que a nova geração conhecesse, a fim de que a nova geração os conhecesse, aprendesse sobre ele, percebesse os feitos dele no passado, no presente e as promessas do futuro, como o Salmo vai destacar. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus, não nos homens, a sua confiança, para que colocassem em Deus, estabelecessem em Deus a sua confiança, e não esquecessem dos feitos de Deus, mas os observassem. Não esquecer é ignorar, não esquecer é deixar de ter cuidado, é deixar de meditar, de examinar. É impressionante, irmão, quando a gente vê filhos de crente andando pelo mundo sem a menor preocupação com Deus e com seus mandamentos, felizes da vida, sorrindo, longe dos caminhos do Senhor, alegres e felizes, satisfeitos, longe de Deus. O que é que esses filhos fizeram? Esqueceram-se do Senhor, esqueceram das instruções de seus pais, esqueceram dos seus pais, esqueceram dos feitos de Deus. E o salmo didático e a escritura foi dada exatamente para ensinar, para que eles não esqueçam e vivam uma vida inútil sobre o mundo, porque vão acumular coisas que só vão servir para esta vida. E ele vai lembrar, para que eles não se esqueçam, mas para mais que observassem, ou seja, mais que guardassem, preservassem. Isso, observar, os guardaria dos perigos. Eles deveriam guardar com fidelidade os mandamentos do Senhor. E o versículo 8 vai dizer que não fossem como seus pais. Às vezes os próprios pais faz parte de uma geração desobediente. E aí ele vai lembrar as gerações do deserto que foram julgadas. Então veja que essa introdução vai lembra no deserto as experiências do deserto, de juízo e de misericórdia, de juízo e de misericórdia. Lembra das promessas do Senhor, fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos, aqueles que desprezam os seus mandamentos até a 3ª e 4ª geração, misericórdia e juízo. Porque a geração obstinada do passado, ela foi rebelde, desobediente, controvérsia, que conhece a palavra de Deus, mas vive de forma contrária à palavra que eles mesmos conhecem. Geração que não é firme, geração que não oferece segurança, que você não pode confiar, porque não é correta, não guia a sua vida de forma correta pela palavra de Deus, mesmo conhecendo
conhecendo a palavra de Deus. Uma geração que não está preparada, nem no sentido moral, nem espiritual, para permanecer firme. A geração de coração inconstante. O coração é a mente, é a vontade, é a inteligência. Por isso que ele vai dizer, vai enfatizar isso, cujo espírito não foi fiel a Deus. Cujo espírito não foi fiel a Deus. Não é só uma obediência exterior dos atos, porque Israel muitas vezes obedecia exteriormente, mas o seu coração era inconstante, seu sentimento mudava, uma hora era firme, sua mente mudava, uma hora justificava seus pecados contra Deus, e o espírito deles não era firme, a sua alma não era firme. Lembra que é o que o mandamento vai dizer? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Aqui está lembrando que eles não eram assim, como eles deveriam ser. Não era assim, eram assim, como deveriam ser. Interessante que ele vai dizer, versículo 9: os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Efraim era uma das tribos de Israel. Na hora do combate, mesmo armados, batiram em retirada. Então, que aplicação a gente pode fazer disto? Às vezes a pessoa tem um conhecimento, está apto para a boa obra, preparado para a boa obra, armados com armas da justiça, apto a interpretar corretamente a Escritura, mas na hora do combate, o que é que eles fazem? Batem em retirada. Esquecem da aliança do Senhor, esquecem de guardar a aliança do Senhor e a sua lei. Não basta estar apenas equipado hermeneuticamente, exegeticamente, conhecendo as línguas originais ou a teologia reformada, estar bem armados e supridos, se na hora do combate a pessoa bate em retirada, é alguém que você não pode confiar que vai estar ao seu lado no combate pela verdade, porque o seu próprio testemunho vai ser contrário ao conhecimento que ele tem. Eu escrevi um texto um dia desse, uma linguagem até, lembrando assim as linguagens dos nossos pais no passado, né, os puritanos, chamado servos adoradores ou desertores. Somos servos adoradores ou desertores. Foge deste exército, foge deste campo de combate, do serviço. Era a ênfase do texto. Voltando aí no capítulo, versículo 1, ele vai dizer, escutai, meu povo, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. A lei do Senhor não veio da boca de homens, a lei do Senhor não veio do coração de homens, a lei do Senhor veio da boca de Deus. Veio da boca de Deus. Deus é santo, perfeito, sábio, inerrante, atemporal, eterno, infinito em sabedoria,
Então ele falou a sua lei. Ele deu a sua palavra. Eu acho engraçado os dispensacionalistas, né? Desprezam a lei do Senhor, ou seja, desprezam aquilo que saiu da boca do Senhor. Dão uma interpretação equivocada, errônea, que discordante, controversa, contraditória à própria palavra de Deus. Nosso catecismo já combate na segunda pergunta o dispensacionalismo. Qual é a parte da palavra de Deus? Antigo e Novo Testamento. Não apenas Novo Testamento. Sola nel. É sola Escritura, não somente sola nel. Sola Novo Testamento. Ele diz: escutai, povo meu, a minha lei. Escutar é dar ouvido, ser obediente. Certo que não conseguiremos uma obediência perfeita, mas não podemos ignorar e desprezar a santa palavra de Deus. E ele ainda diz mais: prestai ouvido. Interessante que o escutar aqui é um imperativo. É um imperativo. Está no refil um causativo também. Ou seja, o Salmo 119 diz assim, diz algo interessante: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O restaurar lá é um causativo também. O que é que a lei do Senhor faz? Ela causa a restauração da alma. Então, escutar a lei do Senhor é uma ordem, é uma causa do efeito da conversão. Se o homem é realmente convertido, tem de fato aliança com Deus, ele aceita o Antigo e Novo Testamento como causa dessa conversão. E ele escuta porque ele foi chamado a escutar. Ele tem como causa de sua conversão, ele foi convertido e a consequência disso, o resultado disso é escutar. Porque o homem que não é convertido, ele não dá ouvido, ele não escuta, ele não quer saber da lei de Deus. E aí nós temos prestar ouvido, outro imperativo, também no refiro. E o prestar ouvidos é interessante, irmão, porque essa palavra prestar ouvido é às vezes aquela condição que a gente faz assim: eu estou ouvindo direito, aí eu faço como? Eu estico o meu ouvido, eu me estico para ouvir. Já pensou? O Senhor é quem fala, então eu me estico para ouvir. Então essa palavra prestai ouvidos, ela tem o sentido de esticar-se, de encurvar-se, inclinar-se, ou até abaixar-se para ouvir. No sentido de esticar-se para ouvir, inclinar-se em direção àquele que fala. Às vezes os irmãos não estão escutando bem, aí o que é que os irmãos fazem? Às vezes você mesmo percebe, os irmãos se inclinam um pouco para a frente assim, significa que quer escutar mesmo. Então é a mesma coisa quando o Senhor fala. Quando o Senhor fala, a gente precisa inclinar-se em direção ao nosso Senhor para ouvi-lo. Para ouvi-lo. O provérbio diz: o coração do homem faz plano, a resposta certa vem do Senhor. Então a gente vai planejar e vai inclinar-se em direção ao Senhor, esticar-se em direção ao Senhor para ouvir a sua resposta. Você vai até a casa do Senhor: Senhor, eu quero um conselho da sua parte. Você vai à Escritura: Senhor, eu quero um conselho.
e aí você se inclina para ler, se inclina para ouvir o que o Senhor fala. Aí isso é prestar ouvido, prestar ouvido às palavras da minha boca. Quando o filho não quer dar ouvido, o que é que ele faz? O pai fala, ele faz. Ele está prestando ouvido? Está prestando atenção? Quando o pai fala, ele vira as costas e sai. Ele está prestando ouvido? Ele está dando atenção? Daí vem a ideia, prestar atenção, prestar ouvido as palavras da minha boca. E aí ele vai lembrar no versículo 3: abrirei os lábios em parábolas. Segundo versículo, a gente vê a aplicação disso em Cristo. Abrirei os meus lábios, abrirei os lábios em parábola. Em parábolas. É interessante, né? Porque o provérbio também diz isso. Parábolas, enigmas dos sábios. Ele vai usar essas palavras aqui. Abrirei os lábios em parábolas. Jesus contou muitas parábolas. E publicarei. E aí um paralelismo sinonímico, né? Ele repetindo a ênfase e o sinônimo. Publicarei, ou seja, farei jorrar, emitirei. Publicarei, proclamarei enigmas dos tempos antigos. Irmãos, eu fico imaginando o que é um enigma, né? No sentido bíblico. O que é um enigma? O enigma são questões difíceis, complicadas de se entender. As parábolas são sinônimas também de enigmas também, porque elas às vezes têm um sentido e você tem que interpretar o sentido, decodificar o símbolo, interpretar e compreender o que aquele tipo, aquele sinal quer dizer. Por exemplo, o mundo não vai entender o que tem a ver um animal sendo morto, sacrificado com sangue, e aquilo repetido várias vezes, sacrificado, tendo seu sangue derramado. Aquilo é uma símile, aquilo ali é um enigma, aquilo ali é uma parábola encenada, aquilo ali é uma tipologia do que o Cordeiro de Deus iria fazer. Aquilo ali era uma representação, porque o que é uma símile, uma parábola, um enigma? São representações de uma verdade através da linguagem. Então, existem às vezes muitas linguagens figuradas, mas que por trás dela refletem uma realidade, uma verdade. E esses enigmas que o Senhor Jesus proclamou dos tempos antigos. Por exemplo, Jesus disse assim: nenhum sinal será dado no seu de Jonas. Geração incrédula é que me pede sinais. Nenhum sinal que será dado que não o sinal de Jonas. Isso é um enigma. O que isso significa? É preciso interpretar. Poderia ser na nossa linguagem assim. Às vezes aquela linguagem, o que é, né? O que é. Engolido por um peixe e ressurgiu ao terceiro dia. Seria um tipo de enigma. A gente que é cristão, a gente que conhece a palavra de Deus, os judeus também, e às vezes os judeus nem compreendiam, nem compreendem às vezes,
O que significa? Se você perguntar a uma pessoa qualquer do mundo por aí, dizer assim, o que é? 3 dias dentro do peixe e ao terceiro dia saiu do peixe. E ao terceiro dia ressurgiu. Quando a gente fala isso, qualquer cristão entende logo. A ressurreição de Cristo. Mas o que é que o texto está dizendo? Está falando da ressurreição de Cristo? Não, porque é um enigma. Então aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem que esse enigma do tempo antigo é uma verdade acerca de Cristo. Acerca da obra de Cristo. Salvação e ressurreição. É um enigma, é uma parábola. Por isso que ele diz, versículo 13, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Todo judeu sabia a história de Jonas. Ou melhor, aqui ainda, a história de Noé. A história de Abraão e outras histórias. Quando Pedro vai falar da volta de Cristo, ele vai dizer assim, como nos dias de Noé. Quando Judas vai falar, o irmão de Jesus vai falar dos filhos da desobediência, diz assim, como os filhos de Caim, como Caim não se firmaram na verdade. Então, o que é isto? Isto são questões dos tempos antigos. São, quando o Senhor vem falar, abrir os seus lábios, Ele vai lembrar as suas promessas e os acontecimentos dos tempos antigos. Os apóstolos expressaram isso da seguinte maneira: o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. As gerações futuras passaram por aquilo para nos deixar um exemplo de como não ser, de como não viver, do que não fazer e de como devemos andar. Isso são questões dos tempos antigos sendo relembradas e aplicadas aos dias dos cristãos dos primeiros séculos e aos nossos dias. Por isso que ele diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos já à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Deus nos constituiu seu povo, seus servos, para sermos testemunhas do Senhor e dos seus feitos. Quando Ele nos entregou a sua lei, quando Ele nos confiou essa responsabilidade, nos estabeleceu com essa finalidade, colocou sobre nossas mãos as suas leis, a sua lei, para transmitirmos assim aos nossos filhos e às pessoas em nossa volta. Se a gente não fizer isso, nossos filhos abandonarão o Senhor e a geração futura não conhecerá o Deus de Israel, nem conhecerá a Cristo Jesus. A gente não tem noção do perigo disto. Essa semana, entrevistando, junto com meus colegas pastores Guilherme e Atos, nós entrevistamos um missionário na França. Ele disse que lá precisa juntar 4 cidades para formar uma igreja de 5 por 50 metros. 4 cidades. Precisa juntar 4 cidades para formar uma igreja de 50 metros. A gente lembra que teve uma época que cogitou-se juntar a congregação aqui no Mário Bezerra com a congregação de Redenção para formar uma igreja na mesma cidade. Na França tem lugares que precisa juntar 4 cidades para formar uma igreja com 50 metros. Qual o número da frequência desses irmãos?
entre 10 a 12 por culto. E cada domingo o culto é numa cidade diferente. Existem em média 60 igrejas para apenas 40 pastores. Igrejas pequenas. E a faixa etária desses membros, entre 60 a 70 anos. 65 a 70 anos, ele disse. Então, esses pastores, esse missionário, ele vai uma vez por semana em cada cidade para pregar para 10, 12 idosos de 65 a 70 anos. Onde estão os filhos desses irmãos? Onde estão os seus netos e bisnetos? E, detalhe, toda a região é protestante. Toda a região é protestante. Mas não tem igrejas protestantes. E os protestantes são apenas nominais. Como os desigrejados. Tem muitos desigrejados por aí que se declaram cristãos e protestantes. Mas não tem nenhum vínculo com a igreja. São cristãos não praticantes do culto público solene, nem dos sacramentos do Senhor. Como tem também católico não praticante, porque nasceu naquela região, recebeu o selo da aliança, foi batizado naquela religião, cresceu naquela religião, nunca se converteu a outra religião, e eles são protestantes, mas não vão ao culto, como não vão à missa, como não tem nenhum vínculo, nenhum compromisso com a fé que eles professam ter. São desviados no espírito, na mente. Apenas conhecem, mas não praticam. Se você for querer convertê-lo, ele diz: eu já sou convertido. Então lá a coisa está bem em outro nível já. E assim pela Europa também. E nossa realidade, pelo que é percebida, está caminhando para isto. Você vai em igrejas grandes de capitais, que ficam nos centros das grandes cidades. Pode ir. Dia de semana já não tem nada. Porque se abrir a igreja, o povo não vai. E dia de domingo, porque o centro é um lugar esquisito e perigoso até, são pouquíssimas pessoas que estão lá. Essas igrejas grandes, centenárias, que fazem o possível para manter o culto com 15, 20 membros e a igreja funcionando. Nos Estados Unidos, um berço protestante, recentemente venderam uma igreja que tinha mais de 200 anos, porque ela tinha apenas em média de 10 membros e não dava para a manutenção do templo. Tudo isso é fruto de nossa época, da apostasia dos últimos tempos, da frieza de muitos e também da negligência de, muitas vezes, o zelo de não ensinar apenas de púlpito, mas ensinar em casa. É muito fácil a gente cobrar uma pregação expositiva do pastor na igreja no domingo. Mas a gente não faz uma autocobrança de uma pregação expositiva de vida e de ensino na nossa casa. Se o pastor negligenciar o ensino da igreja, ele é criticado, censurado, mandado embora. Mas a gente não autocensura-se quando nós não fazemos isso em nossa casa. Nossa casa é nossa pequena paróquia. Como que nós pastoreamos ela? Como nós pastoreamos os nossos netos? Se nós deixamos que o mundo
coloque conceitos errôneos na cabeça dele. É preciso que a gente corrija. Se ele vai aceitar ou não, é preciso que a gente fale. É preciso que a gente fale aos nossos filhos, que a gente corrija, que a gente instrua. Se ele vai aceitar ou não, a responsabilidade não foi minha de negligência. De negligência. Diferente de quando eu só levo meu filho para a igreja e negligencio o dia a dia da educação do meu filho. Assentado em minha casa, ao deitar-se, ao levantar-se e andando no dia a dia com ele. E aí eu não posso estranhar quando meu filho no futuro abandonar a fé e viver ali alegre e feliz distante de Deus. Esse salmo é um apelo, uma introdução, essa parte que nós lemos, e uma advertência para que ouçam. Veja os exemplos que o salmo vai escrever ao longo da sua exposição. Experiência no deserto, de juízo e misericórdia. Mais experiência no deserto, de juízo e misericórdia. E as promessas messiânicas também no salmo. Uma delas já está aqui no primeiro versículo. Abrirei os meus lábios em parábolas, proclamarei enigmas dos tempos antigos. Quando perguntaram a Jesus sobre, ele disse assim: Moisés e os profetas falaram a meu respeito. Este era o discurso de Jesus. Moisés e os profetas: examinai a Escritura, porque são elas que testificam de mim. Jesus está abrindo sua boca e dizendo a eles, relembrando a eles as promessas antigas, mesmo que seja uma questão difícil de compreensão para eles. Por isso a palavra é enigmas. Elias já veio, Elias viria. Quando você pega o livro de Apocalipse, os enigmas, que são as duas testemunhas que são mortas no meio da cidade. Então você vê muitas parábolas, símiles, enigmas. Um dos períodos que mais foi proclamado em todo Israel, aquela linguagem, lembrando as promessas que Deus fez, lembradas também nesse salmo. Bem, irmãos, a semana que vem, se Deus permitir, a gente volta a observar algum detalhe desse salmo, né? E eu tinha planejado destacar os títulos dos salmos para a gente ver a sua relação na construção do saltério, mas a gente vê também em uma ocasião mais adiante. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de não negligenciarmos a lei do Senhor, mas prestar ouvido, inclinar os ouvidos, para que obedeçamos a palavra de Deus conscientemente e transmitir aos nossos filhos. Que não devemos fazer como os filhos de Efraim, habilitados com armas que podem ser usadas para a proclamação da verdade, e na hora que se precisa, eles fogem, mesmo estando armados, né? Não basta conhecer uma boa teologia, a interpretação correta da Escritura, se na hora do bom combate a gente negligenciar o que deve ser feito, não apenas na teoria, mas na prática. Que Deus nos dê a graça em Cristo Jesus, e também levarmos os nossos filhos a serem envolvidos realmente com o Evangelho, com o nosso Deus. Amém. Amém. Vamos para o momento de Santa Ceia. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 344.
Este aqui, Senhor, Senhor, tua ceia celebra, e por ela nesse instante tua morte anuncia. Em teu sangue, tua carne, pela fé já te nutrem, pois da vida pão me deste, quando em ti, Jesus, eu criei. Proclamando a tua morte, eu revelo o grande amor que tirou teu sacrifício pelo pobre pecador. Que o amor aqui lembrando vem encher o coração dos que jazem separados desta doce comunhão. Amém. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, versículo 11, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 32. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Bem, irmãos, o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia para nos lembrarmos de sua obra, dos seus feitos, a salvação que Ele nos trouxe através do seu sangue derramado naquela cruz. O apóstolo Paulo não estava presente com os 12, mas ele nos diz aqui que ele recebeu também do Senhor esta ordenança e entregou à sua igreja, entregou aos presbíteros da igreja, entregou à liderança da igreja, para que observasse essa ordenança do Senhor. Então, todas as vezes que nos reunimos, nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós. Nós nos lembramos da aliança que temos com Ele.
do compromisso pactual, da responsabilidade pactual de estarmos sempre trazendo à memória a nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos nesse momento orar, dar graças como fez o Senhor Jesus e em seguida partir o pão com os irmãos. Oremos. Santíssimo Deus, nós lembramos dos teus poderosos feitos em favor do teu povo, a libertação, a redenção. Te agradecemos, ó Deus, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Te agradecemos porque o Senhor é justo. Lembramos também dos teus juízos e que em Cristo Jesus a expressão máxima do juízo do Senhor sobre o pecado, que o nosso Salvador recebeu sobre si, o nosso Cordeiro recebeu sobre si naquela cruz, e a expressão máxima da tua misericórdia, porque por meio daquele ato simbolizado, tipificado no passado, apontando para a realidade final e consumada em Cristo Jesus. Nesse momento nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós, o seu sofrimento, o seu sangue derramado naquela cruz, a nosso favor. Darmos a tua graça, Deus, para valorizarmos isso a cada dia de nossa vida, para que possamos não nos esquecer dos nossos pactos, dos nossos votos ao Senhor, do nosso pacto, da nossa responsabilidade debaixo da aliança que o Senhor fez conosco. Dá-nos a graça para que possamos valorizar isso a cada dia, firmados na esperança também do futuro, trazendo a lembrança por meio desses elementos, tanto figurados como simbólicos, mas também real e espiritual, uma realidade que nós desfrutamos da comunhão com Cristo Jesus e a sua igreja. Nesse momento nós tiramos o pão e o vinho dos comuns, para que o Senhor, por meio dele, comunique graça ao nosso coração, firmando mais e mais o nosso compromisso contigo, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graça, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, por meio dele todos fazeis ter memória de mim. E a orem. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós, por meio dele todos fazeis ter memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazeis ter memória de mim. Presbítero Roberto. Disse o Senhor Jesus: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos, e bem de todos fazer este memória.
Bem, irmãos, fazer isto em memória do Senhor significa lembrar do que Ele fez por nós naquela cruz. Nos lembra de não nos esquecermos dele hoje, como muitos têm esquecido. E nos lembra também das suas promessas, da sua vinda, quando entrará em sua companhia os que com ele estão. Então, trazer a memória nos lembra tudo isto. Que o Senhor nos dê a sua graça, para que não venhamos esquecer do nosso Deus e do nosso compromisso com Ele. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no hino de número 400. Pedir a amada igreja que fique de pé. Hino de número 400. Grande Deus em paz agora, despedimos no Senhor, certo de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças, dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Ele em cada coração. Deus eterno, Ele em cada coração. Amém. Pastor, para a oração final. Soberano e Santíssimo Deus, nós te agradecemos mais uma vez esse momento, podemos estar na casa do Senhor. Agradecemos o privilégio que o Senhor nos concede de poder nos dirigir a este lugar, a esta reunião marcada, atendendo a santa convocação do Senhor, para que juntos possamos prestar culto continuadamente ao Senhor, lembrando assim os nossos votos, o pacto que o Senhor fez conosco em Cristo Jesus. Dar-nos a tua graça a nós e a nossa família, para que venhamos valorizar todas as bênçãos que temos da parte do Senhor e a bênção de prestar culto ao Senhor. Não permitas que o nosso espírito venha a desviar-se, não valorizando isto. Não permitas, ó Deus, que tenhamos coração rebelde, obstinado. Não permitas que venhamos nos esquecer da responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos. Dá-nos a tua graça cada dia, em Cristo Jesus nós te pedimos. Leva-nos em paz aos nossos lares, repousa a tua mão sobre nós e nossos familiares, nossa família, nossos filhos, sobre nossa casa. Se conosco, em Cristo Jesus nós te pedimos. Rogamos ao Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja convosco e com os vossos descendentes, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.
olhando como é a bênção. E As bênçãos de na mão, né?